Olá, o tema de hoje é adoção, o ato jurídico pelo qual alguém é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal, que não são os pais biológicos do adotado. No caso do Brasil, o casal pode ser formado por pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. Você vai saber quais são os direitos e responsabilidades dos adotantes e como integrar uma pessoa de outra origem à vida nova na família. Veja agora esse e outros assuntos que vão ser notícia no Justiça Cidadã. Os dados do Conselho Nacional de Justiça sobre o número de crianças e adolescentes para adoção no país. E quantas pessoas foram de fato adotadas nos últimos 10 anos. A terceira edição do projeto Justiça Itinerante na região de Cururupu chega à comunidade Guajerutiwa. Os detalhes da terceira Semana Estadual de Valorização da Mulher, que teve também programação especial na cidade de Lima Campos, que é termo judiciário da comarca de Pedreiras. O termo de cooperação assinado pelo Poder Judiciário e Governo do Estado para viabilizar a destinação correta de objetos apreendidos em investigações policiais e processos criminais. Aqui no estúdio, quem vai explicar como funciona o Cadastro Nacional de Adoção, as dificuldades, as campanhas e as competências da Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luís é o juiz titular da unidade, José Américo Abreu Costa. É agora, no Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Na imensa maioria dos países, o filho adotado tem os mesmos direitos de um filho biológico. O Brasil é um desses países que não admitem a possibilidade de adoção restrita. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, em 5 de maio deste ano, dia da adoção, existem atualmente 8.700 crianças e adolescentes para adoção no Brasil e 43.600 pretendentes a adotantes. Nos últimos 10 anos, mais de 9.000 adoções foram realizadas no país. E para falar sobre adoção e outros assuntos, hoje o nosso convidado é o juiz titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luís, José Américo Abreu Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Américo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui com os colegas da imprensa, à disposição para esclarecer o trabalho da Vara da Infância. Tá ótimo. E para começar a nossa entrevista, doutor Américo, por favor, explique para a gente, explique para o público quais as principais competências da Primeira Vara da Infância e Juventude. Bom, quando se fala em Vara da Infância, a parte civil, é natural que se pense muito em adoção, isso é natural. Mas a nossa competência é muito ampla, nós tratamos além das adoções nacionais e internacionais, nós cuidamos da parte de proteção de crianças e adolescentes, medidas protetivas, as ações constitucionais que envolvem direitos da criança e do adolescente, como o acesso à saúde, ao lazer, ao desporto, enfim. E também os processos de guarda e tutela. Agora, o que nos difere da vara da família, porque a vara da infância, o que caracteriza a competência dela é a situação de risco. Se não houver uma situação de risco, então a competência é da vara da família. Por exemplo, o casal que disputa um filho. Se houver uma mera disputa de guarda sem risco à criança, de maus tratos, abandono, alienação parental, então é com a vara da família. Se houver esse risco, se for positivado, então a competência é nossa. Então nós temos toda uma tecnologia de processos judiciais para proteger a criança nesse momento. Eu gostaria de saber o que é o Cadastro Nacional de Adoção e como que ele funciona, doutor. Olha, eu participei ativamente da elaboração em Brasília, junto ao Conselho Nacional de Justiça, de uma das lâminas desse cadastro, que é exatamente, na época era a lâmina devida aos critérios e requisitos pretendentes. O que acontece? O Cadastro Nacional de Adoção é um grande banco de dados, né, gerenciados com a plataforma técnica do CNJ para cadastrar todos os pretendentes à adoção e também aquelas crianças e adolescentes que já estão com o poder familiar destituído e estão, portanto, aptas a serem colocadas no processo de adoção. Então, antes disso, era difícil porque cada estado tinha o seu próprio cadastro local. E com a unificação,
ficou muito mais fácil para a criança encontrar um lar substituto. Por quê? Porque um casal ou uma pessoa previamente cadastrada em qualquer estado da federação, ela pode adotar no país todo. Uma pessoa de São Paulo pode adotar aqui. Um casal, por exemplo, um casal de São Paulo poderia adotar uma criança aqui no Maranhão. Estando no Cadastro Nacional de Adoção, ela poderia tranquilamente. E obedecendo à ordem do cadastro. Como quem mora aqui também, adotar em qualquer lugar do país. Exatamente. Bahia, então, exato. Rio. Foi, na verdade, um dos grandes avanços no direito da criança e do adolescente. E, particularmente, proporciona uma adoção mais segura. Porque para a pessoa chegar até o cadastro, ela tem que passar por um estudo social, apresentar documentos pessoais, ela tem que comprovar que não responde nenhuma ação criminal. Enfim, digamos assim, usando uma linguagem eleitoral, ela tem que estar com a ficha limpa. Então, é muito seguro, um mecanismo muito seguro. É fundamental a segurança. Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco tem mais assunto para tratar com o juiz José Américo. Quer entrar em contato com a Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. A ligação é gratuita e você pode pedir a informação que estiver precisando, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. A comarca de Cururupu realizou a terceira edição do projeto Justiça Itinerante, que leva diversos serviços e atendimento judicial às comunidades e povoados da região de Cururupu e Serrano do Maranhão. Dessa vez, o projeto chegou à comunidade Guajerutiwa, uma ilha que fica a quase 3 horas entre viagem de carro e barco a partir de Cururupu. A comarca de Cururupu realizou a terceira edição do projeto Justiça Itinerante, levando ações de cidadania aos moradores da ilha de Guajerutiwa, pertencente ao município de Cururupu. Cerca de 242 pessoas receberam atendimentos diversos, como expedição de certidão de nascimento, casamento comunitário, divórcio, audiências, além de outros serviços oferecidos. O projeto foi idealizado pelo juiz Douglas Lima da Guia, titular da comarca. O projeto Justiça Itinerante, ele visa aproximar a justiça do cidadão. Então é um projeto que nós sentimos a necessidade de levar exatamente o Poder Judiciário e toda a gama de serviços que são envolvidos, como acesso à justiça, oferecimento de ações judiciais, ajuizamento de ações judiciais, mas também os serviços de documentação básica, emissão de documento, acesso à cidadania, serviços também de saúde. E o nosso foco principal são as comunidades, a zona rural e a zona praiana do município de Cururupu. Esta que nós estamos realizando aqui é a terceira edição do projeto. Nós já realizamos uma edição em maio, no município de Serrano do Maranhão, que é termo judiciário de Cururupu, e realizamos a segunda edição em junho, no povoado Aquiles Lisboa, também em Cururupu. A comitiva partiu da zona urbana de Cururupu por volta das 5 horas da manhã, para uma viagem de quase 3 horas. Os atendimentos aos moradores da ilha aconteceram de 9 às 15h30. Envolvendo vários órgãos como Viva Procon, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e secretarias municipais de assistência social e de saúde. Durante essa edição do Justiça Itinerante, foram celebradas 19 uniões civis por meio do projeto Casamentos Comunitários. Após 48 anos morando juntos, os noivos Raimundo Foicinho, de 68 anos, e Ernestina Gomes, de 66, oficializaram a união civil perante a justiça. Nessa época as coisas eram tudo difíceis, né? Então para a gente ir em Cururupu era a maior dificuldade, não tinha, ia remando, não tinha motorizado para o cara. E agora não, as coisas ficaram tudo fácil, né? Fácil demais porque, como agora, já livrou de eu ir para aí. Já eu vim aqui com maior facilidade, né? Então hoje a data é histórica, né, dona Ernestina? A senhora casando. Sim. Esperava esse momento? Esperava sim. O projeto Justiça Itinerante está inscrito na 15ª edição do Prêmio Inovare. E o consultor da premiação no Maranhão, advogado Marco Lara, acompanhou a equipe de perto. Estamos aqui nesta oportunidade, na segunda fase do Prêmio Inovare, visitando uma prática concorrente, encabeçada ou de autoria do juiz da comarca de Cururupu, Dr. Douglas. Essa fase consiste na confirmação das informações que o Dr. Douglas inseriu no ato da inscrição. Essa inscrição é toda
eletrônica via site do Prêmio Novare e, passado o período de inscrição, reabre a fase de confirmação. Então, a nossa função aqui hoje é verificar como que a prática se dá na prática e fazer algumas considerações que eventualmente não tenham sido inseridas durante o processo de inscrição. Eu já tinha ido várias vezes lá em Cururupu e não tinha conseguido, e hoje facilitou muito para mim porque veio aqui em casa o juiz e a gente conseguiu tirar esse documento. E minha mãe estava precisando muito, ela é impossibilitada de viajar e facilitou muito, uma ação muito importante. O Justiça Itinerante foi elaborado com o objetivo de facilitar o acesso à justiça e fomentar a cidadania em comunidades da zona rural da região do município de Cururupu, sob a coordenação do Poder Judiciário local, levando atendimento às comunidades e ilhas distantes dos 2 municípios que formam a comarca, Cururupu e Serrano do Maranhão. Depois do intervalo, o juiz José Américo Abreu Costa vai contar quais são as maiores dificuldades nos processos de adoção e vai falar sobre proteção e saúde de quem espera a adoção. O intervalo é rápido, aguarde aí. Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, está de volta. E hoje conversando com o juiz titular da primeira vara da Infância e da Juventude de São Luís, José Américo Abreu Costa. Doutor Américo, quanto às demandas de proteção, quais são os casos mais corriqueiros? Bom, toda a estrutura, o trabalho da vara da infância é um trabalho de proteção. Nosso norte é o que está lá no artigo 1º do ECA, né? A questão da proteção integral, o superior interesse da criança, o que está também no artigo 227 da Constituição Federal, que todos são obrigados a esse trabalho, essa missão constitucional de proteção. Então, os casos mais corriqueiros que nós encontramos são as notícias de maus tratos, abusos sexuais, infelizmente acontece esse tipo de notícia. Crianças que estão numa situação de abandono ou de cuidados deficientes pelos pais. Então, como é que funciona? Primeiramente, é acionada a rede de proteção mais imediata, que são os conselhos tutelares, porque estão fisicamente mais próximos do local onde está acontecendo a suposta situação de abuso ou de maus tratos. E a partir daí é solicitado o acolhimento institucional da criança, ou colocação numa família substituta, ou numa família extensa, que é um conceito relativamente novo. Por exemplo, o que é uma família extensa? É um vizinho que conhece a estrutura familiar que está debilitada e que tem condições de ficar com aquela criança até essa situação de risco. Regras gerais é um exemplo clássico. E a partir daí, determinado o acolhimento institucional, é feito um monitoramento até a cessação daquela situação de risco. E fora isso, nós trabalhamos também diretamente nos eventos das festas culturais próprias do Maranhão, Carnaval, São João, shows, né, quando tem shows por aqui, e nós temos portarias que regulamentam a permanência e entrada de crianças e adolescentes nesses eventos. Mas o que eu sempre falo nas entrevistas, a imprensa é uma poderosa aliada da vara da infância, que os primeiros juízes da infância são os pais. O primeiro trabalho de proteção começa na família. Nós só entramos quando a família falha. Uma criança, por exemplo, os pais que adotaram uma criança, eles podem perder o direito a essa adoção, caso estejam maltratando a criança, ou seja, constatado? Seguramente podem, porque se os próprios pais biológicos, eles podem ter o poder familiar destituído. Então, por exemplo, os pais abandonam uma criança. Um exemplo tragicamente clássico. O pai faz uso de substância psicoativa ilícita, a mãe também, a criança fica sozinha, acaba numa situação de abandono, maus tratos. Então, são os casos mais comuns. Eles podem perder o poder familiar. O caso do pai adotante, da mãe adotante, evidentemente que a adoção, enquanto processo judicial, no primeiro momento, quanto ao direito de adoção, é irrevogável. Para dar uma garantia
à criança, porque senão ficaria fácil. Eu adoto hoje, amanhã não quero mais. Mas se houver comprovadamente maus tratos, a mesma ação de destituição de poder familiar, que pode ser acionada contra os pais biológicos, pode ser acionada contra os pais adotivos. A responsabilidade é a mesma, tanto é que ao adotar, a criança passa a ter os mesmos direitos que os filhos biológicos para fins hereditários, salvo os impedimentos legais. Então, é um processo muito sério, uma decisão muito séria, e por isso é que a gente trabalha através dos grupos de apoio à adoção esses pretendentes, para prepará-los, tirar as dúvidas, desconstruir eventuais preconceitos. Então é muito importante esse suporte que a Vara da Infância dá quanto aos grupos de apoio à adoção, que a gente realiza essas reuniões semestralmente. Certo. E, doutor Américo, quais são as principais dificuldades em relação ao processo de adoção no Brasil? E quanto tempo dura mais ou menos um processo? Bom, nós temos algumas modalidades de adoção. Vamos supor um caso bem emblemático. Uma criança tem um poder familiar destituído, ela está abrigada, né, os pais não têm condição por diversos motivos, de exercer a paternidade, a maternidade. Ela é colocada para adoção. Uma vez destituído o poder familiar, esse processo de adoção, se não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma impugnação, dura de 30 a 40 dias. A maior dificuldade é quando primeiro tem que ser feita a destituição de poder familiar para depois a criança ser colocada para adoção. Porque, veja bem, se os pais estão maltratando, uma hipótese, então tem que ser ajuizada uma ação chamada ação de destituição de poder familiar. Essa ação ela não pode ser tão rápida, porque você tirar a paternidade, a maternidade civil de uma criança ou de uma pessoa é uma medida extrema. Então a gente tem que ver com muito cuidado e tem que esgotar todos os meios possíveis de reinserir aquela criança no ambiente familiar biológico. Se não for possível, então, infelizmente, tem que ser colocada em adoção. Mas o primeiro passo é exatamente tentar manter a criança na família biológica. Se não for possível, então, parte para a adoção. E também com o preparo de toda uma equipe, não é? Multidisciplinar, com psicólogos, assistentes. Nós temos uma equipe exemplarmente preparada para isso. Nós temos, inclusive, hoje, antes de vir a entrevista, nós tivemos várias reuniões. Nós nos reunimos, fazemos reavaliação de trabalhos com muita frequência, uma equipe muito preparada, muito unida. Graças a Deus, nós temos um objetivo comum, que é a proteção das crianças e dos adolescentes. Quanto às dificuldades, ainda existe no país, Amanda, muito a questão do preconceito. Então, isso a gente tenta desconstruir com campanhas, com iniciativas, mas infelizmente a partir de determinada faixa etária, quando já a criança já vai atingindo a fase da adolescência, por incrível que pareça, são os candidatos à adoção internacional que demonstram maior interesse por esses adolescentes ou crianças já um pouco crescidas. Então, nós não temos um grande número de adoção internacional no Maranhão. Depois que eu retomei o exercício na Vara da Infância, tivemos apenas uma. E antes, com a doutora Alice, que me substituiu lá, parece que também só teve uma adoção. Isso, por um lado, é bom, porque nós constatamos que as pessoas no Brasil, os nossos cidadãos brasileiros estão procurando a adoção. Mas, por outro lado, ainda existe uma faixa etária que fica muito difícil conseguir uma adoção no país. Aí, a adoção internacional, ela entra como uma solução viável. Vocês têm dados, doutor Américo, comparativos entre crianças adotadas, adolescentes, essa porcentagem? A porcentagem maior é de bebês, ou criança até 3, 4, 5 anos. Sim. Quando já chega para próximo, porque para o estatuto é considerado criança até os 11 anos, 12 anos acima já é adolescente, então já fica mais difícil. Quanto mais a criança vai... Por isso é que nós temos, eu digo o seguinte, na Vara da Infância, o tempo, ele é um poderoso aliado, mas ele é também um cruel inimigo. Sim. Nós não podemos delegar autoridade ao tempo, nós temos que correr, aí nós temos que ter o equilíbrio para fazer a síntese entre a celeridade e a segurança que o processo exige. Então, se a gente conseguir essa fusão, essa síntese, a gente vai para adiante. E temos conseguido. Com relação às ações na área da saúde, por exemplo, existem muitas. Quais são os principais casos e desafios? Essa é uma pergunta bastante oportuna no momento atual da Vara da Infância. Por quê?
Porque nós temos muitas ações constitucionais relativas a direitos das crianças e adolescentes quanto ao acesso à saúde. Porque é uma deficiência na rede pública, né, seja estadual ou municipal, nessa área. Nós temos praticamente o único hospital de maior concentração, que é o Hospital da Criança, que já está, parece, sobrecarregado. E aí o que acontece? Tem semanas que entram 3, 4 pedidos de liminares. É uma média que eu considero muito alta para uma vara da infância. Então, qual é o maior tormento nosso? É porque, na verdade, tanto o Estado quanto o município, e eu falo de uma forma extremamente técnica, quero deixar bem claro isso, com base no meu trabalho na vara da infância, nós não temos uma estrutura, por exemplo, de UTI pediátrica, uma estrutura para dar vazão a essas demandas. Então, isso para nós é um tormento, e maior tormento ainda para as crianças que delas precisam. Então, eu acho que nesse ponto, as políticas públicas, tanto municipais quanto estaduais, elas são bastante deficientes e mesmo ineficazes nessa área. E nós temos que exercer o controle judicial dessas políticas públicas para garantir o direito à saúde e o direito à vida mesmo, porque senão tem situações que, se a criança não for para uma UTI pediátrica, ela morre. Entendeu? Então, é um desafio atual muito grave que nós temos enfrentado na área da infância. Olha, e tem mais perguntas sobre a adoção ainda hoje. Você também quer saber mais sobre o assunto da justiça? Então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98880-4461. O Poder Judiciário realizou a 3ª Semana Estadual de Valorização da Mulher, que contou com ações, palestras e seminários sobre violência de gênero. Entre as 30 comarcas que realizaram ações, a de Pedreiras, por meio da 3ª Vara, promoveu uma programação especial na cidade de Lima Campos. Na 3ª Semana Estadual de Valorização da Mulher, a comarca de Pedreiras realizou uma programação na cidade de Lima Campos para chamar a atenção sobre o problema da violência contra as mulheres e a importância de denunciar os crimes. O evento também reuniu membros das comunidades de Pedreiras e Trizidela do Vale. A programação começou com uma alvorada do despertar e seguiu em carreata pela cidade, percorrendo os principais bairros para convidar a população a participar dos serviços e ações disponibilizadas na Praça Duque de Caxias. A abertura foi feita pela juíza Larissa Tupinambá, da 3ª Vara de Pedreiras, e contou com a presença do juiz Marcelo Moreira, diretor da Corregedoria, representando o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho. De aceitação e tolerância com a violência doméstica, contribuindo para que se criem estruturas familiares saudáveis e uma sociedade mais solidária e fraterna. No evento, foram realizadas palestras, além de premiações oferecidas à população. No próximo bloco, o juiz José Américo Abreu Costa vai dizer o que tem sido feito para estimular as adoções e o que uma pessoa interessada em adotar deve fazer. E o termo de cooperação firmado pelo Poder Judiciário e Governo do Maranhão para viabilizar a destinação correta de objetos apreendidos. A gente volta logo, logo. Justiça Cidadã está de volta. O programa, produzido pelo Judiciário Maranhense, em parceria com a TV Assembleia, está conversando com o juiz José Américo Abreu Costa, titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís. Doutor Américo, o Poder Judiciário tem feito... O que o Poder Judiciário tem feito, aliás, para estimular, por exemplo, adoções no país? Olha, vários juízes da infância no país todo têm projetos, iniciativas no sentido de esclarecer que seja, na verdade, o processo de adoção. E, como eu falei ainda há pouco, desconstruir certos preconceitos. E nesses processos, que o principal deles são as reuniões dos grupos de apoio à adoção, a gente percebe que muitas ideias equivocadas, elas são desfeitas com base no esclarecimento. E não só isso, tem várias campanhas no país todo. Nós podemos citar 2 estados do Nordeste que são referência nessa divulgação de projetos e na efetivação desses projetos, que é o estado da Paraíba e o estado de Pernambuco.
que são assim estados corrimãos que têm um grande avanço na área da infância e da juventude. E aqui a gente vai tentando a cada passo também fazer debates, esclarecimentos com a rede de proteção e campanhas até com divulgação de folders e cartilhas. A gente só tem que ter o cuidado para não ultrapassar certos limites, não parecer que a gente está querendo banalizar o processo de adoção, porque o processo de adoção ele não pode ser muito lento, porque há um prejuízo para a criança. Ele não pode ser muito lento, porque senão a criança acaba perdendo aquela oportunidade, mas também não pode ser muito rápido, porque tem que ter uma segurança nesse processo de adoção. Então, basicamente, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem feito muitas iniciativas nesse sentido. E, doutor Américo, como deve proceder uma pessoa interessada em adotar uma criança? Bom, o primeiro passo é procurar a vara da infância para se cadastrar. Essa pessoa ou esse casal, porque a adoção só existe uma proibição no país, que é o avô adotar o neto, né? Porque o avô a avó, por exemplo, passaria a ser a mãe do neto. Então, é a única proibição. É a única proibição. Então, o que vai garantir a segurança de uma adoção é exatamente o estudo técnico. É a principal prova, o estudo do serviço social, das assistentes sociais, das psicólogas, enfim. Então, a pessoa interessada, o casal interessado, deve procurar a vara da infância para fazer o cadastro, ter acesso ao Cadastro Nacional de Adoção. Ela é submetida a várias entrevistas, visitas domiciliares, tem que apresentar documentos e ela não fica necessariamente obrigada a adotar. Esse cadastro ele tem um lapso temporal de validade que, vencido, ele apenas perde o seu efeito, não há aquela coisa ostensiva de obrigar. Mas tem que ser procurado, porque para uma pessoa adotar, ela tem que procurar o cadastro, apresentar os documentos, procurar a vara da infância para ter acesso ao cadastro e aí, estando tudo ok, ela passa a integrar o Cadastro Nacional dentro de uma ordem de inscrição. Certo. O senhor gostaria de deixar algum contato também da vara da infância para a população? Olha, nós estamos abertos lá inclusive, há mais ou menos 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando a vara foi deslocada do centro para o fórum, para a fim de atender melhor a população, nós temos uma sala logo no térreo, até para facilitar o acesso de pessoas que têm alguma especialidade, né? Cadeirante, etc. E lá procurar o nosso comissariado, e lá tem também a nossa equipe de assistentes sociais, que podem evidentemente, dar um esclarecimento necessário a respeito. Nós estamos à disposição da população e queremos mais uma vez lembrar que os primeiros magistrados são os pais, né? Voltando à área de proteção, que é uma área que me preocupa muito com a ascensão da violência no país todo, né? Entendeu? Então, era essa e dizer que nós estamos aqui abertos ao diálogo com a população. Vamos retomar vários projetos, o projeto Jovem Comissário, que é um projeto de muito sucesso, que tem um alcance social muito grande, e muitos outros que já estão em elaboração, e continuar mantendo a nossa parceria com a imprensa, que a imprensa é uma poderosa aliada na área de proteção também. Ok, muito obrigado, doutor Américo, pela sua presença. Ok. E o Poder Judiciário e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, firmaram um termo de cooperação, com o fim de viabilizar a correta destinação de objetos apreendidos por meio de investigações policiais e processos criminais. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela. A medida considerou a elevada quantidade de bens apreendidos existentes em delegacias de polícia civil e nos depósitos públicos das comarcas do Maranhão, vinculados a inquéritos policiais ou processos penais. E se você quer participar do programa, envie uma pergunta, reclamação, sugestão ou elogio. O número do nosso WhatsApp é 988804461. O Justiça Cidadã de hoje chega ao fim. Uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia nós temos outro encontro. E você pode rever esta edição na segunda e na quarta, às 9 da noite. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Até lá!